Tarde, meninos. Buenas tardes. Sobrou alguém aí ou já derreteu todo mundo? Eu tô no ponto de quase derretida. E aí, podemos começar? Todo mundo aí? Não tem pouca gente ainda. Esperar mais um minutinho. Gente, hoje o experimentinho é baba, hein? Quem tiver uma batata e sal aí, dá para acompanhar, dá para fazer de perto aí na casa de vocês. Quem tiver água e corante também pode, porque vai ter um experimento aí que eu acrescentei e ele também dá para visualizar bem. Ah, vai precisar de uma faca também, se vocês não tiverem na cozinha, para cortar a batata. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Tudo bem, né? É. Alexandre, hoje o experimento que a gente vai fazer vai precisar de material muito simples. Batata e sal. Então, se você quiser fazer junto... Tá, vou pegar. Alexandre, fala para ela que você tá fazendo. O que você tá fazendo? Cochilando, deitou para descansar, cochilou. Ah, mas esse calorão cai um pouco a pressão da gente, né? Pois é. Um pouco muito. Nossa, é de passar mal esse calor que tá fazendo. Tem que ter fé em Deus que ele tem um porquê, né? Vocês já pararam para pensar? Batata. Olha só, vírus, ele morre em temperaturas altas. Aí pensa, o vírus, ele consegue sobreviver dentro do corpo da gente, que é 37 graus. Isso é verdade mesmo? Que ele, a partir de uma certa temperatura, ele morre? É. Pensa, aí nosso corpo tem em torno de 36, 37 graus. Então, essa temperatura não mata o vírus, que é onde ele tem a temperatura ideal de desenvolvimento. Acima de 39, que é quando o corpo humano não suporta, né? Que se a gente passar a febre de 40 aí, a gente passa mal. Tá com material aí, Alexandre? Tô. Beleza, nós já vamos começar então. Aí, se você pensar nesse sentido, faz sentido, né? Porque acima de 40 o corpo humano não resiste, o vírus acaba morrendo junto com a nossa célula. E aí, então, às vezes, fazendo 41 igual tá fazendo, é o suficiente para esterilizar. Deus queira que seja. Vamos lá então, meninos. Bom, no teaser de hoje, eu coloquei, então, por que peixes de água doce não podem sobreviver no mar? Ou vice-versa. Quem sabe essa resposta já? E quer me adiantar aí? Não, gente, fala um de cada vez, não precisa brigar, não. Não sabei. Então, mas todo mundo sabe que se eu pegar um peixe de água doce e colocar no mar, ele morre, né? É. Então tá. Então isso aí pelo menos vocês sabem. Agora vamos pensar. Igual eu coloquei na chargezinha ali, né? Sabe me dizer para que lado fica o mar? Vixe, não sei, sou do Rio. Ih, me lasquei. Então, na verdade, um peixe de mar, ele nunca sobe em direção ao rio. E um peixe de rio, ele nunca desce em direção ao mar. A gente fala sobe e desce, mas na verdade não é sobe e desce, né? Por que que os peixes, eles conseguem se orientar, né? Onde acaba a salinidade da água do mar e onde começa a salinidade da água do mar?
Vocês lembram do 7º ano? Tem um órgão que faz isso. Eles têm aquela coisinha que dá pra saber, né? Não esqueci o nome. É essa coisinha aí. Ó, a Nicole falou aqui, se um peixe de água salgada for para água doce, o tanto de líquido do corpo vai ser maior do que do ambiente. Aí ele morre. Nicole, seu raciocínio está perfeito. Vamos entender esse raciocínio aqui junto com a turma. Então, essa coisinha que a Vivi falou se chama linha lateral. Então, se esse tubo aqui fosse um peixe, né? Esse meinho aqui do tubo, a gente conseguiria ver, do mesmo jeito que tem uma linha aqui, ó. No peixe, a gente também consegue perceber que ele tem uma linha lateral. E essa linha lateral, que é um órgão sensorial. Então, ele que indica para o peixe, olha, tá ficando salgado demais, volta. Ou então, olha, tá ficando doce demais, volta. Então, o peixe, ele não perde a direção por causa desse órgão sensorial. A não ser que haja um tsunami. Quando tem um tsunami, e aí tem aquela reviravolta, né? E o mar acaba invadindo o rio, aí é possível encontrar peixe de rio no mar e peixe de mar no rio. Mas como é que esse peixe vai estar na hora que a gente encontrar ele? É isso aí que você pensou, mas não falou. Pode falar. A Nicole falou, vai estar morto. Tudo bem, Nicole. Então, esse peixe, ele não suporta a diferença de salinidade, apesar dele ter um regulador, que é o órgão sensorial chamado linha lateral. Se acontecer dele parar num outro ambiente, ele acaba indo a óbito, né? Então, vamos tentar entender por que que ele vai a óbito, por que que ele morre. No primeiro experimento, a gente vai precisar de batata e sal. Aí eu coloquei um segundo experimento, que vai precisar de água e corante. E o terceiro experimento, que vai iodo, né? Que é o material mais difícil. Iodo, gente, quem tiver aqueles Povidine em casa, de passar em machucado, ele tem iodo. Então, dá certo a experiência com Povidine também. Tem então, também. pega aí pra você fazer com o Alexandre. Vamos precisar de amido de milho, que é a famosa maisena, água, saquinho plástico, tá? Qualquer saquinho plástico, de preferência que seja transparente, tipo esse aqui, ó. O meu já tá saindo um pozinho, que eu já usei ele na outra turma. Bora lá então, garotos. Bom, primeira coisa que a gente vai precisar relembrar é o conceito de solvente e soluto. Vocês se recordam desse conceito? Não. Natália, não? Ninguém? Não. Lembra? A Rifocina água... serve, professora? Oi? Rifocina serve? Ela é alaranjada? É. Então serve. Ah, tá. Porque ela contém iodo. Uhum. Meninos, a água não é chamada de solvente universal? Alexandre? Vocês não sabiam que ela é chamada de solvente universal? Natália sabia. O que significa ser um solvente universal? Tá, tudo se mistura. Que tudo se mistura? É, Mais ou menos. Para ser solvente precisa misturar. Mas, na verdade, ele permite que as outras substâncias se dissolvam nele. Então, por exemplo, Alexandre, quando eu pego o sal e misturo na água, a gente não consegue nem perceber que o sal está ali, porque ele ficou dissolvido no meio das moléculas de água, não é? Verdade. Vamos pegar outro exemplo. Então, a água é solvente universal por quê? Porque ela consegue dissolver um monte de substâncias. A maioria das substâncias que a gente conhece. Inclusive, assim, no nosso corpo, as reações químicas, elas só acontecem porque tem muita água. Se eu desidratar um pouquinho, começa a dar pau. Outro dia eu tava com meu joelho estralando muito, né? Nesses tempos de calor.
Aí a moça que dá aula para mim de academia, ela falou assim, olha, você tá bebendo o mesmo tanto de água que você bebe? Eu falei, tô. Ela falou, então você bebe mais. Porque como tá muito quente, você tá perdendo água. E aí, para produzir o líquido, né, que hidrata nossas articulações, que é um líquido chamado líquido sinovial, eu preciso de mais água. Talvez estivesse faltando água no meu organismo, aí não estava produzindo esse líquido. Aí eu comecei a estralar muito o joelho. Então, você vê, uma reação química de produção de um líquido meu diminuiu porque eu estava desidratando muito. Outra coisa que acontece, né, é a urina, né? Tanto que ela concentra quando a gente fica bebendo menos água. Então, sinal que nosso corpo está dando sinal que alguma coisa não está funcionando bem. Então, solvente é aquilo que dissolve e soluto é aquilo que vai ser dissolvido. No caso do sal e água, o soluto é o sal. Então, aqui nessa imagem, o soluto seria o que está na colherzinha, o solvente seria o que está aqui no copinho. Quando eu coloco o soluto no solvente, ele consegue se misturar aí, como o Alexandre falou, e aí ele consegue dissolver o soluto. Vamos pegar um outro exemplo, porque a gente fala só da água, mas tem outros solventes. Meninas, quando vocês fazem a unha e passam esmalte, qual que é o solvente que vocês usam para tirar o esmalte? Acetona, removedor de esmalte, acetona. Acetona, né? Quando você vai pintar a casa, aí você pega uma tinta que já está meio velha, né? Que está meio dura. Adianta eu colocar água na tinta de casa, da tinta de parede? Não. Ela nem mistura ali, né? Ela fica por cima. O que eu tenho que colocar, então, na tinta? Isso, Luísa, eu escutei. Thinner. Tava pintando as minhas obras de arte. Ah, então. Aí o thinner é um solvente também. E aí, no caso, a tinta é o soluto. Então, o soluto, ele nem sempre precisa ser sólido, tá? O soluto é aquilo que vai ser dissolvido e o solvente é aquilo que dissolve. Esse é o conceito de soluto solvente. Deixa eu ver o chat aqui, tem alguém perguntando. Ah, tá. É a Natália. A Nicole. Solvente dilui outras substâncias que pode dissolver. E o soluto forma substâncias homogêneas. Gostei, Nicole. Muito bem. Vamos, então, para a primeira experiência, que é a da batata com sal. A gente vai pegar aqui uma batata e a gente vai tirar 2 tampas dela. Então, vou tirar aqui uma tampinha. Consigo. Então vai. Você vai colocar Uma tampinha, 2 tampinhas. Você vai colocar o dedo. Deixa eu cair. Nossa, a gente vai fazer uma meleca nesse computador meu, tá até nojo. Você vai pegar a batata. Agora, a gente vai dar uma cavucadinha na batata. A gente vai tirar uma tampinha assim menor. Vai Tipo uma covinha nela, ó. Tira o dedo, só você cortar o dedo. Deixa a faca, o dedo aqui, ó. Eu falei pra você tirar esse. Aqui, ó. Na outra também. Aqui, ó. Você vai encostar a faca no dedo, ó. Encostou? Gostou. Agora corta. Isso, vai, ó. Vai, corta. Não Meninos, tira, não, corta. dei a cavucadinha na batata, aí Vai, eu vou escolher uma delas para colocar sal, tá? Então eu vou colocar um pouco de sal dentro dessa covinha que eu fiz. Ó. Vai, ó o dedão, ó o dedão. Vai, força. Força. Vai, segura aqui no dedo. Coloquei, ó, sal nessa aqui, e nessa eu vou deixar 100. Vai. E aí a gente vai aguardar, tá? Esse experimento leva aí uns minutinhos para acontecer. Olha, Alexandre, cortando. Vai, Alexandre, corta. Olha lá, corta. Aí, Alexandre, muito bem. Vai, tá terminando, ó. Primeira cortada de batata. Ó, vou ficar na história então do Alexandre, ó. Eu faço o quê? Luísa, você viu que tem que fazer 2 covinhas em cada parte da batata? Tá, esse igual tá na foto? Isso, igual tá aqui, ó. Tô mostrando também, não sei se você tá vendo. Tá. Aí, em uma das partes, você coloca o sal.
Deixa eu fazer a colinha. Tá? E a outra você deixa sem, e aí a gente vai aguardar para ver o que acontece. Bom, o segundo experimento também é bem simples. Nós vamos pegar aqui um copo e vamos colocar água. Ó, ficou um buraquinho. Põe a unha dentro desse ficou um buraco. Ficou. Beleza? E aí a gente vai pegar um corante e a gente vai pingar uma gota de corante nessa água, mas a gente tem que ter cuidado para a gente não mexer, tá? E a gente vai observar que o corante, ele se distribui de forma uniforme no líquido, sem eu fazer força. Então, vou colocar aqui para vocês verem. Vou tentar deixar minha água o mais parado possível. Ó, foi. Isso aí que você tá colocando, que tem no copo é água ou soluto? É água, né? Um solvente. Aí, no caso, o corante, Ana Júlia, ele está funcionando como um soluto, porque ele está sendo dissolvido. E perceba que ele vai transitando entre as moléculas de água sem eu fazer força, sem eu precisar gastar energia. Aqui, ó. Deixa eu aproximar mais. Alexandre, Foi. coloca... Eu vou deixar esse experimento acontecendo. Não tá com tempo, dá para ver. É legal que quando você põe um monte de gota, vai rapidão, mas quando você põe uma, é bom que tá tipo em câmera lenta acontecendo, né? Tô tentando não mexer o copo, mas a gente dá uma tremidinha, né? E agorinha, vocês vão ver que a água tá toda azul, mesmo sem eu mexer. Vou deixar ela aqui do lado, porque eu sou uma pessoa meio impaciente. Não dou conta de ficar observando demais. Não sei se tem um igual eu aí. E aí a gente vai pro terceiro experimento, tá? Esse aqui dá mais um pouquinho de trabalho. É. Nós vamos também colocar Só em um copo eu coloco? o iodo. É. Só em um copo. Você vai colocar um pouco d'água, Luísa? Assim, ó. Eu enchi o copinho. Aí Depois agora eu pinga. vou pingar. Isso, perfeito. Ah, E aí pinga as gotinhas de iodo. Eu vou pegar o meu aqui ficou amarelo, e vou Alexandre. pingar. Bom, meu iodo aqui, ó. Vou pingar. Vai acontecer mais ou menos o que aconteceu com o corante, só que eu vou usar mais. E aqui eu vou dar uma ajuda, vou mexer. Aí, ficou aquela aguinha com cara de xixi, né? Vai, dá uma borrifada aí dentro, Alexandre. Beleza. Agora eu vou pegar o plastiquinho transparente. Deixa eu tampar meu iodo, que eu sou boa para derrubar. Daqui a pouco eu derrubo aqui. Isso. Jogou? Jogou. Pronto. Você jogou foi na sua roupa. Meu Deus. Você ficou laranjado. Será que sai? Ah, se não sair, vai ficar a roupa do César laranjada. Personalizado. Meninos, vou colocar uma colherada de amido aqui dentro, ó. Tá vendo? Do Tem um copinho? pouquinho de amido. Do copo de água. Não. A maisena, você vai colocar uma colherzinha de maisena dentro do saquinho. Ah, tá. Farinha de trigo não dá, não? Aí agora. Será que dá? Eu acho que tem dá. mais isso, né? Não, dá. Dá sim. Pode Dá? pôr farinha de trigo que dá certo. Então tá. E aí eu vou dar um nó nesse saquinho. E vou pegar a água com iodo e vou deixar esse saquinho de castigo aqui dentro. Conseguiu aí, Luísa? Tô pegando, peraí. Tá. A hora que você voltar, eu te mostro como é que eu fiz o meu. Eu não sei se você tá acompanhando aí.
Mas eu tô do lado, pode falando que eu tô escutando. Ah, então você viu o que eu fiz, né? Coloquei a maisena dentro do saquinho e coloquei o saquinho de molho dentro do copo com iodo. Amarrado? É, amarrado, assim, ó, pro iodo não ter risco de sair. E agora, esse experimento, ele demora umas 2 horas pra gente ver. Só que como eu sou meio Ana Maria Braga, eu já fiz um para vocês observarem. Isso. Eu vou colocar Agora ele põe amarrado. Isso, põe ele de castigo aí dentro do copo com água e iodo. Ah, tá. Vamos aqui, Alexandre. E aí vamos deixar. Você vai observar o seu daqui um tempo. Eu tenho um pronto aqui para já mostrar o resultado. Então, coloca dentro do copinho de água. E agora vamos tentar entender o que eu quero com isso tudo. Dentro do copo. Aí. Nós começamos fazendo a provocação de por que o peixe morre, né? O peixe de água do mar morre quando ele vai para água doce. E o contrário também. Peixe é ser vivo, moçada? Sim. 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 Óbvio, né? Por que ele é vivo? Por que ele é vivo, Alexandre? Não sei. Por que o peixe é vivo? Porque ele O que nada. diferencia ele dos outros seres? Tem vida. Ó, pergunta básica é essa, hein? O que diferencia um ser vivo de um ser morto? Que ele respira? É. Vírus respira? Mas sim. Não. Isso. Oxe. Mas Ele possui células? tem... Ah, Josué, perfeito. Na verdade, um ser vivo, pela teoria celular, né, para ser considerado ser vivo, tem que ter célula. O único ser que foge dessa regra é os nossos amigos, companheiros aí desse último ano, os vírus. Certo? Eles são os únicos seres vivos que não têm célula. Tá? Tem cientista que fica até na dúvida se eles são vivos ou não. Os vírus. Ah, tá. Tá? Eles são acelulares. Mas o peixe, ele tem célula. Então, ele entra nesse conceito de ser vivo celular. E aí, relembrando lá do 8º ano, a aulinha da Sara Fernandes, toda célula, ela vai ter 3 componentes básicos. Quais são eles? Membrana, citoplasma e núcleo. Isso, membrana, citoplasma e núcleo. Membrana, citoplasma e núcleo. Exatamente. Aí eu gosto, meninos, de fazer uma analogia da célula. Eu acho que ano passado, quando vocês foram lá no laboratório, a gente até fez essa analogia. Eu gosto de comparar a célula com uma cidade. A célula é uma cidade porque ela tem que ter uma pessoa para organizar a cidade. Quem que é o cara que manda na cidade, que organiza a cidade? Prefeito. Prefeito. O prefeito da célula, ele fica dentro de uma prefeitura que se chama núcleo. Então, quem que é o prefeito da célula? Quem que manda nela? Opa. E o que tem dentro do núcleo? O núcleo é como se fosse a prefeitura. DNA. Né? Exatamente. Então, quem organiza toda a célula é o DNA. E aí, lá no citoplasma, boiando no citoplasma, nós vamos ter as organelas. E as organelas, elas são tipo secretários da cidade. Então, eu tenho secretário de transporte, secretário de meio ambiente, secretário de saúde. Prefeito mandou, secretário executa, não é? Então, DNA manda, quem faz as coisas são as organelas. E essa cidade, ela tem que ter uma fronteira, um limite. Quem que é a fronteira dessa célula? Membrana. Membrana. Quando fala membrana, o que vem na cabeça de vocês, assim, a primeira palavra? Membro. Membro? Na sua cabeça vem membro. Na minha, sabe o que vem? Membrana. Vem tipo uma pelinha, sabe? Tipo como se fosse uma camadinha, assim, ó, uma pelinha que envolve uma casquinha, sabe? E a membrana, de fato, ela é uma pelinha que vai envolver a célula. É ela que vai delimitar o que é dentro e o que é fora da célula. E aí fica a pergunta: se eu como
e eu preciso que as coisas cheguem dentro da minha célula, como que essas coisas chegarão se tem uma pelinha envolvendo? Alguém já sabe a resposta? Tomei água agora. Eu preciso que essa água chegue lá na minha célula. Como que a água vai entrar na célula se tem uma membrana, se tem uma fronteira? Eita, professor. Né? Vou tomar um remédio agora. Tô com dor na cabeça, sei lá. Tomei um remédio. Como que esse remédio, ele vai passar pelo sistema digestivo, vai ser quebrado. Aí o circulatório vai levar ele lá na célula lá do meu cérebro, sei lá. Como que chegando lá no meu neurônio, esse remédio faz para passar para dentro? Vamos lá no FET. Lembra que eu falei para vocês que tem um simulador que eu gosto muito? Eu vou levar vocês até lá, calma aí. Tô achando que vocês estão quietos. Aí, estão vendo minha tela? Sim, sim. Beleza. Moçada, então esse simulador, ele simula a passagem de substâncias do meio extracelular para o intracelular e do intracelular para o extracelular. Então, de dentro para fora, de fora para dentro. Esse amarelinho aqui vai ser a pelinha, vai ser a membrana. Vamos imaginar que aqui a parte de cima é a parte de fora da minha célula. E aqui é a parte de dentro. A parte de baixo é a parte de dentro. Eu tomei água, não tomei? Vamos imaginar, então, que essa água, ó, são esses quadradinhos azuis. A água, ela tá do lado de fora da minha célula e ela quer entrar. E aí eu perguntei, como ela entra? E aí eu vou falar para vocês que a membrana celular, ela é uma membrana semipermeável. O que é isso, professora? É como se ela tivesse, ela tem um monte de portinhas. E essas portinhas vão permitir a passagem de algumas substâncias. Vou aumentar aqui a velocidade da agitação das moléculas de água. Ó. Uma hora acontece. Aí, ó, vou colocar mais água aí perto da minha célula. Olha, por essa portinha a água não entra. Deixa eu colocar essa outra aqui. Nem eu sabia disso. Aí, ó. Ah. Então, na minha célula, eu tenho portinhas diferentes. A portinha azul permite a passagem de água, mas a portinha verde não permite. Tá vendo como a membrana ela é seletiva? Agora, vamos imaginar que eu tenho dentro da minha célula uma outra substância, sei lá, um resíduo, um lixinho, tá? Esse lixinho está sendo produzido dentro da minha célula, esse verdinho aí, ó. Olha o que acontece com o verdinho. O que acontece com o verdinho? Com a bolinha verde. Ela sai, mas ela sai por qualquer porta? Não. Ela só sai por qual porta? Pela verde. Pela verde. Então, do mesmo jeito que para entrar existem portas, né, para sair também existem. E a portinha que permite a passagem de água não permite a passagem desse lixinho verde que eu produzi lá dentro da minha célula. Ai, professora, eu produzo lixo dentro de mim? Produz. Tanto é que você tem que pôr esse lixo para fora. E você coloca esse lixo para fora todo dia através da sua urina. Então, é por isso que a gente não pode ficar sem fazer xixi. E é por isso que a gente não pode segurar xixi. Tá? Porque vai te fazer mal. Uma pessoa que é insuficiente renal, né? Que tem problema no sistema urinário, ela não bota o lixinho para fora. Vocês já viram a cor da pele da pessoa com insuficiência renal? Não sei se vocês têm alguém na família. Meio amarelada.
fica escura a pele da pessoa. Significa que ela está segurando muito resíduo dentro dela, ela não está fazendo xixi. Aí, quando ela faz a hemodiálise, ela limpa o sangue dela e aí ela fica mais clara. Então, você vê, né? A gente precisa pôr esse lixinho para fora. E aí, a gente precisa desses canais específicos. Oi? Minha mãe trabalhava numa clínica de hemodiálise, por isso que eu lembrei. É. A pessoa fica meio amarelo esverdeado, é uma cor diferente, a gente percebe que é uma cor diferente. Então, a gente percebe que a nossa célula é como um coador de café, né? Ele é semi-permeável. Quando a gente coa o café, a cafeína, por exemplo, é uma substância que passa pelo coador, né? E ela deixa a gente animadão e tal. A cafeína faz isso. Por isso que a gente tem o costume de acordar cedo e tomar café, para dar aquela ligada mesmo. Cafeína é uma droga, um estimulante. Mas algumas outras substâncias não passam pelo coador. Elas ficam retidas ali, né? Pelo filtro. E aí a gente joga fora, descarta. E a nossa célula é assim. Algumas coisas vão entrar, outras não. Algumas coisas vão sair e outras não. É a tal da permeabilidade seletiva. E aí, garotos, eu quero mostrar para vocês hoje 2 processos de passagem de substância chamado de osmose e difusão. Deixa eu ver a hora. Osmose, meninos, é a passagem de solvente. Então, solvente é o que mesmo? Aquilo que dissolve. Aquilo que dissolve. Então, no caso aqui da água que eu tomei, né? Eu tomei ela aqui. Ela vai chegar lá nas minhas células. Ela é um solvente. Ela quer entrar na minha célula. Aí a minha célula, observa o GIF agora. Então, aqui, ó, a água está do lado de fora. A minha célula, dentro dela, ela tem um monte de coisas, um monte de soluto. Então, a água, ela é puxada para dentro da célula. E é puxada, só que não gasta energia para isso, tá? Então, a gente percebe que o nível de água dentro da minha célula vai aumentando, ó. Essa passagem de solvente se chama osmose. Quando vocês chegarem ano que vem no primeiro ano, vocês vão ter essa matéria dentro de biologia. E quando a gente tem essa matéria, dá um nó na cabeça. Por isso que agora já é o momento de vocês irem aprendendo para chegar lá e ser fácil. Então, onde que a gente percebeu a osmose? Ah, vamos chegar lá no peixe que eu comecei. Se eu pegar um peixe de... deixa eu pensar aqui. Um peixe de água doce, tá? E levá-lo para a água salgada. Vamos imaginar que esse vermelhinho é o sal. O que que acontece com a água do corpo do peixe? Ó, eu peguei o peixe e coloquei ele aqui, ó, nesse lado aqui. A água tá dentro do peixe. E fora tem muito sal. O que que acontece com a água de dentro do peixe? Seca? Ela não vai ser puxada para fora? Então o peixe vai ficar assim, ó. Murcho. Certo? Ele vai perder a água para o mar. Então, ele vai desidratar. E se eu fizer o contrário? Se eu pegar um peixe de mar e levar para o rio, que tem pouco sal, ó, dissolvido, o que que vai acontecer com a água que está no rio? Ó, o peixe de mar, tem muito sal dentro dele, como disse a Nicole no começo da aula. Ele está cheio de sal. Então, o que que vai acontecer com a água que está no redor dele aqui? Ele vai inchar? Exatamente, Gabriela. A água vai ser puxada para dentro e ele vai ficar muito inchado. Certo? Então, tanto o transporte de água de dentro para fora, quanto de fora para dentro, se chama osmose. E é um processo que não gasta energia. Por isso que o peixe de mar não sobrevive no rio. E de rio não sobrevive no mar. Um incha, o outro desidrata. E a prova disso é a batata que a gente fez. Quem fez aí comigo
vai conseguir observar aqui ao redor aqui. Peraí, deixa eu até pôr minha mão aqui por baixo que vai pingar. Tá cheinho de água. Vamos ver se vai goteirar aqui. Agora, ó, vai escorrer uma gotinha d'água, ó. Aí, ó, vai pingar. Tá vendo? Aí, ó, pingou. De onde que tá saindo essa água? Pode falar, Ana Ju. Já passou da parte por que eu tenho que aprender isso? Fala pra ela. Olha lá. Por que você tem que aprender isso? Primeiro, pra você não ter uma infecção urinária. E, ó, Né? Segundo, nossa, porque tudo na nossa vida, nosso funcionamento do corpo funciona por osmose, tudo. Tá? Esse processo está acontecendo com a gente o tempo todo. Porque a gente precisa da água para sobreviver. E se a água não penetrar na nossa célula, a gente morre. Tá? Uhum. Então você precisa disso só para sobreviver, só isso. Só isso. Só isso. Né? Então tudo vai depender da osmose. Qualquer reação química do nosso corpo vai depender da água chegar dentro da célula. E olha, eu tô provando que ela acontece. A batata é um ser vivo, gente? Não, ela não tem vida. Não, ela não tem vida. Ela não era uma plantinha, Alexandre? Agora eu arranquei ela, né? Então é. Então ela é feita de células? Sim. 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 Quando eu coloquei sal aqui na covinha da batata, o que aconteceu com as células ao redor aqui do sal? Matou, dissolveu. Na verdade, elas desidrataram. O sal puxou a água delas, tanto é que a água tá saindo aqui, tá escorrendo, ó. Vou colocar na minha mão. Tá vendo que a minha mão ficou molhada? E a batata tá desidratando. Então, se eu colocar um peixe de água doce na água salgada, ele vai desidratar igual a batata tá desidratando. Ah, professora, eu não acredito em você. Olha a outra batata que eu não coloquei sal, ó. Ela não tá desidratando. A outra Certo? batata, Não acumulou água nela. a outra batata tem água dentro dela? Não. Não, só que tem sal. A Luísa tá fazendo lá para não deixar eu mentir. Então, esse processo de transporte de solvente se chama osmose, tá? Então, é a passagem de água. Professora, mas tem como passar soluto? Tem. E aí é um processo que vai se chamar difusão. Observa o GIF aí. Alguma relação com o que a gente fez aqui, ó? Agora minha água tá totalmente azulada, ó. Sem eu mexer. Tem alguma relação, Nuno? Pergunta de novo como que é? Esse GIF que está sendo mostrado aí, né? Ele tem a ver com esse experimento que a gente fez da água e o corante? Eu acho que sim, ele se misturou. Sim. Não foi o corante? Ele não é um soluto? E aí, quando ele pingou na água, ele sozinho, ele foi difundindo pela água. O que é difundir? É esparramar, é espalhar. Então, no nosso corpo, isso acontece o tempo inteiro. Então, aquela comida que você comeu, moeu com seus dentes, né? Digeriu e chegou lá no sangue, ela tem que entrar na sua célula. Tá? E a sua célula muitas vezes faz isso sem gastar energia nenhuma. O soluto chega lá na portinha e ele passa pela portinha. Essa passagem de soluto é a difusão. Então, se a gente pudesse olhar com os nossos olhos biônicos, acompanha o GIF aí, o soluto, ele vai difundindo pela água, vai transitando na água. E eu sou tão adiantada, sou tão ansiosa que eu vou atropelando os slides. Eu coloco tudo bonitinho, aí eu vou adiantando. E o terceiro experimento. Luísa, como é que tá o seu aí? Passa para mim. O seu e do Alexandre. O copinho? O do iodo com amido. A água tá mais escura. Mas o que que é para mim perceber? Mostra aí para eu ver se já está acontecendo o seu ou se vai demorar mais tempo. Ó,
Tira o saquinho aí pra gente ver. Tem algum pigmento escuro no saquinho ou não? Tem. Já tá ficando preto? A carinha tá ficando escura. Ou é o saco que Olha. tem que ficar escuro? Olha, passando um tempo, Luísa, vai ficar desse jeito aqui, ó. O meu eu fiz ontem. Olha como é que ele tá. Por dentro? Por dentro. Vai Quem consegue explicar o escura. que aconteceu aqui? Eu não sei. O iodo entrou pra dentro? Gabriela, Isso, Gabriela! mas como O que ele entrou? pleonasmo entrou pra dentro. Porque Como não que tem ele como entrar entrou? pra fora. Viu, gente? Ciências é português também. Pois é, como que ele Como que ele entrou? Ficou furado não, professora? Alguma coisa? Não tá furado o meu saquinho. Tanto é que ele tá até com ar aqui em cima, ó. Oxi. Ó, Legal. entrou água também. Vocês perceberam que passou água? Ó, aqui tem água. Ué, mas Então- mas ele não é furado? Ele não tá furado, meu saquinho. Ó, tem ar aqui dentro dele, ó. Ele tá cheio. O que tá acontecendo, gente? Como é que ele passa? Eu não sei. Ah, bom, aquele outro GIF lá tava mostrando como que a água entrava para dentro da célula, né? E o outro mostrava como o soluto entrava para dentro da célula, não é? Isso. Então, nesse experimento aqui, meninos, o iodo, que é um soluto, ele conseguiu penetrar essa membrana semipermeável que é o saquinho. Nossa, como, gente? Porque ele é uma molécula muito pequena. E o saquinho, ele tem canais, assim como a nossa membrana. E o iodo consegue entrar. Mas o amido, ele consegue sair? Não. Não. Porque o amido é uma molécula grande. Então, ela não passa no canal do saquinho. É isso aí. Tá entendendo? E agora, eu vou falar para Ana Júlia uma outra aplicação disso aí. Ana Júlia, preservativo, né, camisinha aí no vulgar, no popular, ela é utilizada para impedir que um vírus, uma bactéria, né, saia de uma pessoa e entre em contato com outra pessoa no contato sexual, não é? Imagina! Imagina se o preservativo fosse feito de plástico. O que poderia acontecer? Passaria Ele mesmo. ia fazer a função que ele tem que fazer. Justamente. Por isso que daí a pessoa que é engenheira de materiais, engenheira de produção, ela vai pensar um material que não seja semipermeável, que no caso lá é o látex. Entendeu? Então, olha que interessante, né? Você vai ter um material que é menos permeável que o saco plástico. A gente percebe que o saco plástico é permeável, quem ajuda a mãe aí levar o lixo para fora, que às vezes a gente pega a sacolinha plástica, ela não tá furada, e você deixa ela no chão. Aí você deixa às vezes de um dia para o outro, no outro dia você levanta, tá cheinho de água ali embaixo. O que aconteceu com a água do saquinho? Desceu. Vazou. Vaza, né? Ela consegue passar pelos canais do plástico. E aí ela sai do outro lado. Então, no nosso corpo, isso acontece o tempo todo. E acontece para a gente se nutrir, para a gente se hidratar. E aí, nossa aula está no fim. Eu queria perguntar uma coisa. Será que o coronavírus, ele consegue fazer esse processo de penetrar a membrana? Consegue, Alexandre? Acho que sim. Consegue. Só que ele não faz desse jeito. Aquele canalzinho, né, que eu mostrei para vocês lá no simulador, ele é muito pequeno para permitir a passagem do vírus. Então, é como se fosse o amido. Ele não consegue passar do outro lado do saquinho, tá? Mas o vírus, ele é tão danado que ele consegue, é como se ele tivesse uma chave que abrisse uma fechadura, tá? Ele já tem essa chave por natureza. Então, ele chega na minha célula lá, ele faz isso aqui, ó, e abre. E aí ele entra. Isso que define um vírus infectar um humano e não infectar o seu cachorro, por exemplo. Ele chega na célula do cachorro
e ele não consegue entrar na célula dele. Mas na nossa ele entra. Olha que doideira. Então, garotos, por hoje era só esse conceito de soluto solvente, difusão e osmose. Belezinha? Sim. Beleza. Então, tá bom. Espero ter ajudado aí e até amanhã. Tchau, Beijo. professora. Deus. Tchau, professora. Tchau. Tchau.